Olá, eu vou fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas e mostrar a diferença, na verdade não a diferença, mas fazer um comparativo de desempenho de um processador, de um notebook com um processador como esse, que é um Celeron, é um dual core, CPU 847 de 1.1 GHz de velocidade, que está operando com um SSD de 240 GB, e eu vou mostrar como que o desempenho melhorou significativamente só colocando o SSD no lugar do HD convencional, que nesse caso era um HD, até tem ele aqui, um Toshiba, um HD de 500 GB, mas já com um HD convencional, mas com 7200 RPM, que melhora seu desempenho, mas em relação ao SSD a diferença é muito grande de velocidade. O SSD, a taxa de transferência de dados dele é em torno de 350, 500 MB por segundo, enquanto um HD convencional em torno de 50 MB. Eu coloquei no gerenciador de tarefas a título de comparação de desempenho do processador. Está rodando um vídeo no YouTube, um vídeo 4K. Logicamente, pela resolução da tela ele não chega a 4K, chega a HD, mas é só a título de comparação mesmo. Eu vou mostrar o desempenho agora no outro computador que vai ser usado nesse comparativo. Esse é o outro notebook. Esse notebook ele usa um HD convencional de 7200 RPM. Para questão de comparação do desempenho da CPU, você pode observar que para rodar um vídeo do YouTube ele usa um pouco menos da CPU, como a CPU é de maior desempenho. É o mesmo vídeo, né, com resolução automática. Então vocês podem observar como que o desempenho desse processador é um pouco melhor. E enfim, como esse é um Core i3, ele tem 2 núcleos como o Celeron, mas ele tem 4 processadores lógicos que permite que ele faça maior número de atividades simultaneamente. Como o Celeron tem apenas dois processadores lógicos também, ele acaba tendo um desempenho um pouco prejudicado por causa disso, além da velocidade dele ser de 1.1 e desse Intel Core i3, velocidade de 2.4 GHz, que é um pouco maior. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que a velocidade do HD interfere grandemente no desempenho do notebook, em até resposta a algumas perguntas que me fizeram sobre a substituição por exemplo, no caso desse notebook Celeron, a substituição por um processador de maior desempenho, que é algo em algumas placas que é possível, porém da mesma geração. Não é possível colocar um processador mais moderno, mas em algumas placas aceitam um processador de melhor desempenho. Mas no caso, quando não é feita a substituição do HD, acaba que esse desempenho é altamente prejudicado pela baixa transferência de dados que o HD convencional proporciona em relação ao HD SSD. É possível notar também que com o SSD
computador acaba usando um pouco menos de memória. Ele otimiza mais até o uso da memória quando é utilizado um HD SSD. Então eu vou efetuar o desligamento do computador, já iniciando, dando continuidade nesse comparativo. E você vai verificar, a gente pode verificar a velocidade com que ele desliga. Nesse caso aqui eu estou usando em ambos os notebooks, eu estou utilizando o Windows 10 64 bits, que hoje em dia é o mais, hoje em dia não, já há algum tempo já é mais recomendado pela arquitetura dos processadores atuais. E o Windows 10 ele funciona com tem um desempenho melhor com sua versão 64 bits. Lógico que essa questão de desempenho depende também um pouco, em boa parte, do processador. Um processador monocore, ele mesmo fazendo uso do SSD, o desempenho dele não sofre impacto, porque o processador monocore ele é um processador altamente limitado. Então, para que haja um significativo incremento no desempenho da máquina, essa é uma configuração, por assim dizer, mínima. Um dual core com 1.1 GB, e posteriormente eu vou fazer outro comparativo com um netbook da ASUS, que ele é um Celeron dual core com 0.9 GHz, que é um pouco mais lento, mas mesmo assim, como ele é dual core, a gente consegue observar uma melhoria significativa no desempenho, que posteriormente eu vou fazer outro vídeo mostrando para que você possa perceber. Então eu vou só mostrar o Windows aqui que está instalado. Você pode perceber que é o Windows 10 64 bits, para poder usar o máximo desempenho do processador. Então, nesse momento eu vou desligar. Veja como é rápido o desligamento, no caso utilizando o HD SSD. Ele já desligou. Pode ver que essa luz verde é da carga da bateria. Para mostrar que ele está ligado na fonte. Esse notebook é um notebook um pouquinho mais antigo, ele é de 2013 e já tem um probleminha no teclado, mas o cliente não teve interesse no reparo, então a gente usa um teclado externo. Agora eu vou ligar nesse momento, porque a gente fez o desligamento completo, então eu vou ligar. O desligamento rápido do Windows está desativado. Eu desativo por padrão quando faço uma formatação, porque o Windows às vezes não lida muito bem com algumas de suas ferramentas, como a suspensão, hibernação, que eu não recomendo o uso por experiência própria, com problemas de corromper arquivos de execução do Windows pelo uso dessas ferramentas. Então eu sempre recomendo efetuar o desligamento completo e depois, posteriormente, religar quando for usar. E com o SSD você nota que ele já ligou, já está pronto para usar. Então não tem necessidade de você colocar o computador para hibernar ou em modo de suspensão. Você pode desligar ele, que ele vai ligar rapidamente, questão de segundos, e já está pronto para o uso.
Veja que a gente pode abrir aqui o YouTube novamente, abrir o mesmo vídeo. E já vou mostrar para vocês a diferença de desempenho. Bom, continuando, nesse momento eu vou efetuar o desligamento. Esse aqui é o outro computador, né? O Intel Core i3. Esse é um i3 da primeira geração. Esse, por exemplo, a placa-mãe desse notebook já suporta os processadores i5 e i7, mais da primeira geração, e ele pode fazer um upgrade na parte de processamento. Mas como eu disse, nem todas as placas suportam esse tipo de upgrade. Então, algumas placas têm esse tipo de limitação. Vou mostrar para vocês aqui ele está usando o mesmo sistema operacional do outro processador, do outro notebook, perdão. Vamos verificar aqui, sistema Windows 10, 64 bits, tem um pouquinho mais de memória, mas é o mesmo sistema operacional, e esse também com desligamento rápido desativado, como eu já expliquei, e por experiência própria acho melhor. Então vamos desligar. Pode perceber que é um tanto mais lento, apesar do processador com melhor desempenho, mas a velocidade o seu desempenho acaba sendo prejudicado pela velocidade de transferência de dados do HD. Agora sim, completamente desligado. Vamos fazer um religamento. Ligar novamente. A gente vai perceber que vai demorar um tanto mais. E as configurações de instalação do sistema operacional são praticamente as mesmas, mas pela questão da velocidade de transferência de dados do HD convencional ser melhor que o HD ser menor que o do HD SSD, o desempenho do notebook é altamente prejudicado. Vocês podem, no momento da execução do vídeo, você pode é possível fazer um comparativo do tempo que o notebook com processador Celeron levou para iniciar o Windows, né, diferentemente do i3, que tem um desempenho melhor, mas com HD convencional ele demora um pouco mais. E como eu expliquei anteriormente, esse desempenho em processadores com muito baixo desempenho, essa diferença, aliás, na troca do HD convencional para SSD em processadores com desempenho muito baixo, ela não é recomendada, porque por causa do desempenho baixo do processador não vai sofrer diferença. Mas um processador com 2 núcleos já é notável a diferença, tá certo? Como eu já expliquei também, eu tenho, aliás, essa parte eu não havia falado, mas eu fiz o teste com um netbook, que é um processador Atom
N455, 1.6 GHz de velocidade, mas com apenas um núcleo. E fiz o teste utilizando o SSD e não houve diferença de desempenho, por ser um processador extremamente limitado. Apesar de já utilizar memórias DDR3, mas mesmo assim, por ser um processador de muito baixo desempenho, não houve diferença. Mas eu recomendo, no caso, para notebooks mais antigos que utilizam memórias DDR2, mas que já utilizam processadores no mínimo dual-core, a substituição do HD convencional pelo SSD já vai fazer uma diferença grande, que compensa o investimento. Já melhora ao incremento muito grande do desempenho do computador. Vocês veem que a demora é significativamente maior, né? E ele ainda não está pronto para utilizar, terminando de carregar os arquivos. Veio aqui pela barra de tarefa, você pode ver que nem tudo foi carregado ainda. Está carregando todos os aplicativos, todos os arquivos de execução do Windows. Então ele ainda vai demorar um pouco mais alguns segundos, até que ele esteja pronto para ser utilizado. Vamos abrir o Chrome e acessar o YouTube como teste. Você pode perceber que ainda ele não conseguiu abrir o Chrome, diferente do outro notebook com SSD. Agora sim, iniciou o Chrome. Mas ainda com dificuldade. Agora sim. Um travamento. Vamos verificar pelo gerenciador de tarefas o uso da memória. E como eu disse, com o SSD até o uso da memória ele fica otimizado. O computador vai usar menos memória. Aqui ele está utilizando 2.4 GB, ainda bem lento, que é algo. O Windows 10 ele é um pouco mais pesado que o Windows 7, então esse tipo de problema de lentidão ao iniciar é bem comum. O Windows 10 requer um pouco mais de paciência no início, mas o seu desempenho após carregar completamente os arquivos de execução do Windows e todos os aplicativos, ele é superior ao Windows 7. Então sempre recomendo usar o Windows 10. Então agora finalmente abriu o Chrome, vamos abrir o vídeo. Então é isso. Esse foi encerramos aqui o comparativo. Um teste que foi possível observar bem claramente as diferenças de desempenho. O quanto o SSD incrementa o desempenho do notebook e prolonga de forma significativa a vida útil da sua máquina, caso você tenha interesse em fazer esse upgrade, que, como eu disse, de certa forma é até mais interessante do que uma provável substituição do processador por um processador de melhor desempenho, visto que mesmo substituindo o processador e não substituindo o HD, o desempenho fica prejudicado. Tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição para estar esclarecendo. Obrigado.